Diz assim a santa palavra do Senhor. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dama. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que me trouxesseis este, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Queridos, o tema da mensagem dessa noite é: Deus nunca abandona seus eleitos, nem nos momentos mais desesperadores. Deus nunca abandona os seus eleitos, nem nos momentos mais desesperadores. O medo, muitas vezes, nos faz tomar algumas decisões imprudentes, ou mesmo pecaminosas. Às vezes o medo pode nos levar a mentir, o medo pode nos levar à loucura. E pensando sobre essa questão do medo, eu me lembrei de uma história de um homem que certa viagem fazia no seu carro e em alta velocidade, ele atravessando uma rodovia, um cavalo atravessa a pista e ele atropela aquele cavalo em alta velocidade. O seu carro naquele momento tem perda total, ele se machuca bastante, quebra o braço, está ferido, e então chegam policiais, uma viatura, e a viatura com 2 policiais, então, para averiguar aquele acidente grave que aconteceu naquela rodovia, e aí um policial vai acompanhar aquele homem para ver como ele está, e outro policial vai olhar o cavalo, e aí o policial vê o cavalo, e percebe que o cavalo estava sofrendo e estava muito mal, saca sua arma e dá um tiro na cabeça do cavalo. E daí a pouco aquele policial vem correndo na direção daquele homem que está todo machucado, ensanguentado, ferido, e ele se dirige ao homem e pergunta: você está bem? Está tudo bem? Ele: estou bem, estou ótimo. O medo às vezes nos leva a situações difíceis, e aqui nós vemos um Davi que está desesperado. Nós vemos aqui um Davi que está anuviado pelo medo. Nós já vimos até aqui, até o capítulo 20, que Deus ele já rejeitou Saul. Saul não é mais o ungido do Senhor. O Espírito Santo já saiu de Saul, já está sobre Davi.
E Saul agora rejeitado pelo Senhor, porque ele não deu ouvidos à voz do Senhor, ele temeu o povo, apaixonado pelo trono, ansiando e gostando do poder, entretanto não mais apto para governar, e isso tem trazido a Saul trágicas consequências. Ele na sua casa, no seu leito, encontra-se atormentado por espíritos malignos que o têm atingido, justamente porque ele está encantado com a posição e não pelo Senhor. Davi agora é escolhido pelo Senhor. Deus unge Davi por meio de Samuel, em 1 Samuel 16, e no capítulo 17, esse menino, um jovenzinho de 17 anos, é usado por Deus poderosamente para libertar Israel do jugo dos filisteus. Israel tinha apenas duas espadas, a espada de Saul e a espada de Jonatas. E Davi agora, mesmo sem armadura, mesmo sem espada, ele vai apenas com a sua funda, diante de um filisteu gigante de 2,90 metros de altura, com a couraça de bronze, com um capacete de bronze, com uma lança enorme, com uma espada enorme. E Davi não teme o gigante. Ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para o seu Deus. E ao olhar para o seu Deus, ele não teme. E ele diz: você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor me dará a vitória, como ele me deu a vitória do urso e do leão, Deus me dará a vitória. E Deus derrubou o gigante diante de Davi. Ele tem a vitória. Só que logo na sequência, o que acontece é que Davi começa a sair em batalhas contra os filisteus, e as mulheres de Israel começam uma musiquinha que acabou com a vida de Davi. Saul feriu seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares. Isso desperta inveja no coração de Saul. Saul agora, não apenas apaixonado pelo trono, ele começa a intentar o mal contra Davi. E ele começa a colocar Davi para poder lutar contra filisteus, a fim de que ele pudesse ser morto. Ele começa a desejar a morte de Davi no seu coração. Mas o Senhor era com Davi e começa a dar vitória a Davi. Então Saul começa então a planejar matá-lo de forma mais eficiente, já que os filisteus não conseguem. E agora ele deseja matar Davi. Ele começa a perseguir Davi. E Davi, da noite para o dia, perde a sua casa. Da noite para o dia, ele perde o posto de comandante dos exércitos de Saul, de Israel. Da noite para o dia, ele perde a sua esposa, Mical. Ele era genro do rei. Da noite para o dia, ele perde tudo. Aquele pastor de Israel, aquele que foi desprezado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai, agora é perseguido por Saul, jovem ainda, com promessas de Deus para ele, de que ele reinaria sobre Israel, de que Deus estabeleceria um trono para Davi. Só que agora ele encontra-se como o inimigo número 1 de Israel, sem casa, sem lar, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, só com a roupa do corpo, sem comida, sem armas para se proteger. Como que Davi reage? E aqui nós vemos um Davi que está desesperado. E aqui nós veremos nessa noite para 2 lugares aonde Davi vai. O primeiro lugar aonde Davi vai é a terra de Nob, onde encontrava-se o tabernáculo do Senhor. Um lugar onde ele mente, tomado pelo medo, pelo sentimento de autopreservação. Ele engana o sacerdote do Senhor. Ele engana o próprio povo dele, o que vai gerar consequências trágicas para esses sacerdotes. E posteriormente ele vai para Gate, a terra dos inimigos, a terra de Golias, a terra dos filisteus. Um local onde Davi, ele não apenas mente, mas ele se finge de louco. Então nós vemos o medo levando à mentira e à loucura de um servo de Deus, do ungido do Senhor. Se isso aconteceu com Davi, isso também pode acontecer comigo e com você. Então nessa noite nós vamos ver o que a gente tem para aprender com o mau exemplo de Davi. Nem sempre nós temos apenas bons exemplos na Escritura. Isso nos mostra, de fato, um texto inspirado que não faz questão de esconder os erros do povo de Deus, os erros dos servos do Senhor. A primeira coisa que a gente vê então nesse texto é essa fé
vacilante de Davi que o leva para o lugar do medo. Então diz o texto, veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Nobe é esse lugar para onde Davi foge com medo. Ele chega até aquele lugar, e essa primeira parada não é longe. Esse complexo sacerdotal na cidade de Nobe ficava em uma localização muito próxima de Gibeá, onde Saul mora, onde o palácio do rei encontra-se. Ou seja, 3,2 quilômetros de distância ao sul da casa de Saul. Então Davi, ele não vai para muito distante, ele saiu corrido, fugindo ali da sua casa, ele se despede agora de Jonatas, sem saber se ele o verá novamente. Jonatas permanece em fé, Jonatas olha para Davi e crê que Davi vai sentar no trono, e ele sabe que Davi sentará no trono, e faz uma aliança com Davi, com a sua casa e com a sua descendência, ainda que Davi ainda não tenha filhos, mas Jonatas sabe que o Senhor é com Davi. E aí depois de ter recorrido então ao filho do rei, e ter recorrido à casa de profeta, juntamente a Samuel, então Davi recorre a Jonatas, depois ele vai para a casa de profetas, juntamente com Samuel, agora ele foge para o tabernáculo, e ele busca segurança junto aos sacerdotes do Senhor, aonde o tabernáculo encontrava-se. E obviamente Davi, ele não queria se esconder ali naquele local, era muito próximo de Saul. E aí a gente pode se perguntar, o que Davi foi fazer ali? E uma possibilidade é que Davi desejava despedir-se talvez, já pensando em ir para o território filisteu, esconder-se no terreno do inimigo, uma vez que agora também ele é inimigo em Israel. Talvez um último momento para ver o tabernáculo, para ver o local de adoração a Deus. Esse lugar, talvez, na tentativa e na busca de ouvir uma palavra da parte do Senhor, para que ele deveria fazer. Os capítulos posteriores, nós veremos o filho de Aimeleque acompanhando Abiatar, acompanhando Davi, levando uma estola sacerdotal para consultar o Senhor diante de Davi. E Davi consulta o Senhor constantemente se ele deve batalhar ou não. Esse evento aqui ensina muito a Davi. Mas, até agora, Davi, tomado pelo medo, na região de Nobe, ele se aproxima de Aimeleque, ele diz, eu vim aqui para poder te pedir pão. E diz o texto que Aimeleque, quando vê Davi, ele sai tremendo ao encontro de Davi. Por que você vem só, Davi? Entenda, naquela época, os vilarejos em Israel não eram muito grandes e as notícias corriam rápido. Então, muito provavelmente, ali em Nobe, muito próximo da casa de Saul, já havia chegado a notícia de que Saul havia tentado matar Davi. Saul não fazia questão de esconder, pelo contrário, ele já avisou todo mundo que Davi é inimigo. Talvez o sacerdote ainda não soubesse de forma plena, mas havia rumores de que Davi tornara-se persona não grata, que talvez Davi agora era um inimigo. E agora Davi chega ao tabernáculo, esse jovem, mas ao mesmo tempo um guerreiro, um homem forte, um homem valente, que chega ali naquele tabernáculo sozinho. Davi nunca está só, ele sempre está com o seu destacamento de soldados. E agora esse destacamento de soldados encontra-se muito provavelmente em um outro local, porque Jesus diz que Davi e seus homens comeram dos pães. Então, quando Jesus se relata sobre esse episódio da vida de Davi, ele diz que não apenas Davi comeu desses pães, mas também os seus homens. Então, há algumas pessoas acompanhando Davi aqui, e que vão juntamente com ele também para a caverna de Adulão. Não muitos homens, obviamente, mas alguns homens encontram-se com ele. Não são muitos pães da proposição, são apenas 12 pães. Então, esses 12 pães servem para alimentar Davi e esses homens que estão com ele. Mas ele encontra-se com Aimeleque sozinho. Aimeleque treme, Aimeleque tem medo. Ele pergunta, o que houve, Davi? Por que você está sozinho? Me conta o que está acontecendo. Aimeleque está com medo, mas Davi também está com medo. E Aimeleque, que deveria ser protegido por Davi, que há pouco tempo atrás ele sentiu-se protegido por Davi, ele sabe que Davi operou livramento para Israel, Davi agindo como ungido do Senhor, ele trouxe salvação a Israel. Agora, diante do sacerdote do Senhor, Davi mente.
diante do sacerdote do Senhor, ele não expõe a situação verdadeira. Entenda, ao ir até aquele lugar, Davi coloca Aimeleque em perigo. Não apenas Aimeleque, mas todos os sacerdotes do Senhor. E Aimeleque tinha direito de saber isso. Ele tinha direito de saber se ele deveria ou não ajudar Davi. Possivelmente ele poderia até ajudar Davi. Possivelmente ele poderia até se colocar em risco de forma consciente, entendendo que Davi é um homem justo, entendendo que Saul encontra-se fora de si, mas ele tinha o direito de saber. Davi mente. Davi procura o sacerdote do Senhor, mas não para consultar ao Senhor, mas para procurar por si mesmo escape, procurar por si mesmo uma maneira de fugir de Saul. No ministério pastoral, normalmente, quando as pessoas querem tomar uma decisão para ir para longe do Senhor, elas não vão para o tabernáculo, elas não vêm consultar o pastor, pedir conselhos para os presbíteros. Normalmente eles vão para mais longe. Eles vão procurar aqueles que vão aconselhá-los da maneira que eles desejam ser aconselhados. No ministério, normalmente quando a pessoa quer se afastar, ela não vai agir com verdade. É muito comum, normalmente quando as pessoas estão querendo se afastar do Senhor, elas ocultarem algumas coisas. Davi está indo para longe. Davi não olha para o Senhor agora como aquele que o protege. Aquela segurança de Davi em 1 Samuel 17, não podemos vê-la aqui. Em 1 Samuel 17, Davi não tem medo. Em 1 Samuel 17, diante de Golias, Davi olha para o Senhor. Em 1 Samuel 17, quando em face de uma circunstância extremamente adversa, Davi vai para a direção do gigante e Deus opera grande livramento. Agora Davi está fugindo da presença do Senhor. Agora Davi, tomado pelo medo, ele mente. Ele diz: Saul me deu, eu virei agente secreto. Ele me deu agora uma missão, e essa missão não pode contar para ninguém. Ele então é inteligente na sua mentira. Ele arquiteta uma mentira ali para que o sacerdote não continuasse perguntando: o rei me deu uma missão secreta, não posso contar. Isso aqui é coisa que é do FBI, né? De Israel. Então, não posso compartilhar com você. É seríssimo. É coisa muito importante. E Aimeleque, e então ele pergunta: você tem pão aí? Que eu saí correndo. Uma mentira deslavada, uma mentira que não encontra qualquer traço de verdade. Imagine, se Saul estivesse enviando Davi, ele o enviaria com recursos, ele o enviaria com armas, ele o enviaria com o que fosse necessário para essa missão. Mas Davi, diante do sacerdote, aproveita da boa vontade daquele sacerdote e come dos pães da proposição. E aqui nós temos teologia sendo feita, apesar de Davi não saber, Deus na sua providência, Ele está conduzindo a história. E nesse momento aqui a gente aprende algo interessante. O Senhor Jesus nos explica sobre a questão dos alimentos puros, como que no exercício da misericórdia, nós sim podemos comer dos pães. Então quando o sacerdote pega dos pães da proposição, que são alimentos santos, então o que diz a lei do Senhor? A lei do Senhor diz o seguinte, que os levitas, os sacerdotes, eles precisam assar pão diariamente. Diariamente o povo de Deus, os sacerdotes do Senhor, os levitas, que estão ali dedicados no serviço no tabernáculo, eles precisam assar 12 pães. Cada pão representando uma tribo de Israel. E diariamente esse pão, então, na virada do dia, esse pão agora que já não está mais fresco, ele deve ser retirado, e aí os pães novos são colocados no lugar. Diariamente esses pães são trocados. E o que faz agora com esse pão que é sagrado? Esse pão que representa o povo de Deus, esse pão que representa as tribos, esse pão é santo, ele não pode ser consumido por qualquer pessoa. Então quem pode comer esses pães santos? Só os sacerdotes. Davi não é sacerdote. Os seus homens não são sacerdotes. Mas o sacerdote olha para Davi e agora ele diz: eu não tenho pão para oferecer para vocês. Eu estou vendo que vocês estão famintos, mas esses pães aqui são santos. Vocês estão puros cerimonialmente? Davi diz: estamos.
Ele disse, vocês estão puros, então leva esse pão. Então comam, podem comer esse pão. Então o que ele está mostrando? Que a lei tem um espírito por trás dela. Não é mero legalismo. Não é simplesmente, faça isso, não faça aquilo. Quando nós olhamos para a lei do Senhor, muitas vezes nós tendemos a olhar para a Escritura Sagrada como um livro de regras, apenas. Não, a Escritura Sagrada é um livro de princípios. Então quando eu entendo, por exemplo, que esse pão é santo, e esse pão é para os sacerdotes, existe uma determinada situação, onde esse pão pode ser consumido por pessoas que não são sacerdotes, quando, em um caso extraordinário, no exercício da misericórdia, quando de fato há pessoas passando fome, pessoas que necessitam, então esse pão pode ser consumido por eles. Então Davi aqui não quebra a lei, Davi aqui ele não peca contra o Senhor, e o sacerdote não peca ao abrir essa concessão. Muito provavelmente em Israel, os fariseus, muito provavelmente em Israel, os próprios sacerdotes posteriormente, podem dizer, esse sacerdote pecou, e talvez por causa disso é que ele morreu, no capítulo 22, ele foi morto por Saul, por causa do seu próprio pecado, porque esse pão era puro, não era para dar para homens que não estavam no exercício do sacerdócio. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz, em Mateus 12, que, de fato, o sacerdote não pecou. E ele explica isso dizendo que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Então qual que é o princípio bíblico aqui? O princípio é de que Deus se agrada quando nós exercemos misericórdia, compaixão, graça. Muito mais do que quando nós oferecemos sacrifício. Ou seja, a guarda da lei tem um princípio. A guarda da lei do Senhor tem que nos levar a um coração mais amoroso e não mais legalista. A guarda da lei do Senhor tem que me levar a enxergar as pessoas ao meu redor com mais amor e não com mais dureza, pensando que eu sou melhor do que eles. Muitas vezes é assim que nós nos portamos. Quando nós começamos a andar com o Senhor, conhecer mais da palavra, para de falar palavrão, para de falar mentira, para de sair para as festas, começa então a cantar só louvores, começa a ler a Bíblia, ouvir podcast cristão, começa a estudar teologia, ouvir sermão durante a semana, e aí então começa a crescer no conhecimento da palavra, tem um entendimento agora um pouco mais aguçado de alguns temas. Então, há coisas, por exemplo, que acha que não é prudente fazer, que é melhor agir assim, ou assado. Só que, quanto mais nós crescemos em santificação, no conhecimento da palavra, em profundidade, isso tem que me levar a amar mais o Senhor e amar mais as pessoas ao meu redor. Ou seja, quanto mais santo eu for, mais próximo das pessoas eu estarei. Porque se no exercício da piedade, da santificação e da prática da lei do Senhor, se isso me torna mais duro, mais legalista, mais julgador, mais agressivo, eu não estou cumprindo a lei, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Deus não quer uma guarda da lei dele para uma autojustificação. Deus quer que nós o amemos e queiramos agradá-lo. Então por que a gente cumpre a lei? Porque nós queremos agradar o Senhor. E como que eu agrado o Senhor agora? No exercício dos pães da proposição, cuidando daquele que está faminto, oferecendo o pão para aquele que precisa. No Shabá, na guarda do dia do Senhor, o que eu tenho que fazer? Descansar e adorar. Mas e se no dia do Senhor alguém precisar de ajuda? Me lembro certa feita, eu estava em casa, era uma segunda, era minha folga, e naquele dia especialmente, estava cansado, nem lembro porquê, mas eu lembro que eu estava cansado, eu precisava descansar, só que Marina tinha vendido uma cômoda, nossa, para um casal, para uma menina na verdade, e essa menina foi lá buscar essa cômoda, lá em casa, a gente morava em Vitória ainda, e eu disse para a Marina,
atende essa menina e nem me chama, que eu não quero carregar essa cômoda. É ela que se vira para levar essa cômoda. Minha folga. E aí a menina vem, menina nova, vindo estudar em Vitória, então muito jovenzinha, sem família aqui e tal. E aí vai ela e o namorado, outro menino novo também, inexperiente, foram lá com um carro pequeno buscar a cômoda. E aí eu lá de dentro ouvindo, aí já a misericórdia bateu. Aí eu fui, levantei, fui lá e olhei e falei, qual que é seu carro, jovem? Aí ele, tal carro. Eu falei, não vai caber. Falei, eu tenho na época eu tinha uma Duster. Eu falei assim, eu tenho uma Duster, eu levo lá para vocês. A gente já vendeu barata a cômoda, era só para tirar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí ajuda a descer a cômoda, pesada a cômoda. Aí desce a cômoda de elevador, põe no carro. Ah, onde que mora? Aí vou seguindo o carro, cômoda atrás. Chega lá, Jardim da Penha ela mora. Falei, chegamos perto do prédio antigo. Falei, tem elevador? Tem não. Moro no primeiro andar, né? No quarto. Falei, eu vou deixar aqui e vou embora. Olhei para a menina, olhei para o namorado, falei, Senhor amado. Assim, tá bom, né? Vamos subir a cômoda. 4 andares. Subi naquela cômoda, eu e o menino. Só pela graça, né? Me apresentei como pastor depois, falei, vai lá na igreja, né? Ainda não existia a esperança não, era a primeira igreja, né? E aí, falei de Jesus, fiz uma oração com eles ali, e fui embora, né? Então, queridos, muitas vezes, no nosso descanso, a gente é chamado a agir com misericórdia, a agir com graça. Às vezes a gente está cansado. Tem vezes, por exemplo, que eu tô cansado, eu não estou querendo conversar muito, né? Ontem, sexta, um sábado, voltando de Petrolina, uma semana intensa, e aí nós saímos a gente estava em Acauã, no sertão do Piauí, e aí viajamos 2 horas para voltar para Petrolina, onde eu ia pegar o voo 3 da manhã, 3:10 da manhã o voo. Então nós saímos 10:30 da noite de Acauã e chegamos em Petrolina 00:30. E aí ficamos ali, né, deitado ali na cadeirinha lá do aeroporto até 2:30 da manhã, começa o check-in, e aí a gente pega o voo 3 da manhã, chega em Guarulhos, quase 5 e pouco, pego o voo 7, cheguei em Vitória 9 da manhã no sábado. Cansado. Aí pedi um Uber para ir para casa. Rapaz, o Uber estava animado, conversador. Eu só queria ficar quieto, eu queria conversar. E o cara, não, porque eu não sou Uber, eu trabalho só fim de semana, e está chegando o filho. Eu falei, rapaz, esse cara está doido para evangelizar ele. Eu nem estou querendo, né? E ele dando conversa, assim, e eu só assim, e tal. Aí pronto, eu falei assim, não, eu preciso, imagina, né? Sem os povos me dar conversa, eu evangelizo, esse aí que está doido. E aí, de fato, eu vi um crucifixo no espelho, eu falei, você é cristão? Sou católico e tal. E aí eu comecei a falar de Jesus com ele, compartilhar da fé, da necessidade que ele tinha de poder conhecer a palavra, viver a palavra. Está chegando um filho. Ele, não, eu estou comecei a ler a Bíblia, eu já li Gênesis, agora eu estou em Êxodo. Falei, não, vai para o Novo Testamento, começa do novo. Ele, não, mas onde? Eu falei, não. E aí eu falei que eu era pastor. Ele, que tal, que bênção. E aí, então a gente conversou, falei para ele sobre Cristo, sobre a necessidade de ter um encontro real com Jesus. E ali aquele homem, de fato, ouviu a palavra e estava sedento mesmo, assim, ansiando por conhecer mais, né? Então foi um período bom ali, né? Onde pude compartilhar da fé sem querer. Então, nem sempre a gente quer, nem sempre a gente está, né, com vontade. Não importa. Deus se agrada de misericórdia, muito mais do que sacrifício. Davi não age com misericórdia para com Aimeleque.
Davi não age com compaixão. Davi, por causa do medo, do sentimento de autopreservação, ele expõe o sacerdote. E ele diz: agora você tem uma espada? Interessante que o segundo pedido de Davi, além do alimento, agora é por uma espada. Ele quer uma espada para se proteger de Saul. Até então ele não está munido de armas contra Saul, ele apenas foge, ele apenas se desvia. Agora ele pega essa arma e ele diz: você tem alguma espada? Ele diz: só tem uma, a espada de Golias. Ele diz: não tem arma melhor. Fala assim: não é o mesmo Davi. Não tem arma melhor do que essa para me proteger. Forjada pelos filisteus, muito bem preparada. Davi diz: não precisa de espada. Golias está vindo com essa espada contra ele e ele derruba o gigante. Por que agora ele está tomado pelo medo? Porque ele não está olhando para o Senhor. Porque, de fato, ele parou de considerar as promessas. Ele parou de confiar no Senhor. E tentando se proteger com a mentira, ele expõe outros à morte, ele expõe outros ao sofrimento. A fé verdadeira não depende de armas visíveis. A fé verdadeira não depende de mentiras para um sentimento de autopreservação. Quando formos tentados a ir para Nob, quando formos tentados a ir para esse lugar de medo, onde queremos nos esquivar, nos proteger com as nossas próprias estratégias, muitas vezes pecaminosas, nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós somos chamados a não olhar para a espada de Golias que temos ao nosso alcance. Nós somos chamados a olhar para o Deus que cuida de nós. O Deus que está governando, está cuidando. O Deus, pela sua misericórdia, alimenta Davi. O Deus, pela sua misericórdia, sustenta e cuida de Davi. Davi não vai cair. Davi tem promessas. Mas Davi parou de enxergar essas promessas. Ele não se lembra disso aqui. Em 1 Samuel 17, isso está muito vívido na mente dele. Então, às vezes, a gente se esquece das promessas. E a gente é tomado pelo medo. Isso nos leva a um sentimento de fuga, de se esconder. E aí a gente chega, no verso 10, quando ele vai para Aques. Quando ele foge para Gate. Pior lugar para onde ele poderia ir. Porque, veja, se ele é inimigo de Saul, se ele é persona não grata em Israel, menos ainda em Gate. Gate é a terra onde Golias nasceu. Gate é a terra onde o herói dos filisteus nasceu. E a quem Davi matou. Todo mundo em Gate sabe quem é Davi. Todo mundo entre os filisteus conhece Davi. Se em Israel Davi é famoso, o inimigo também conhece. Certa feita, Ronaldo Fenômeno, ele jogava no Milan. E já estava mais gordinho, já estava mais para o final da carreira. E aí o Ancelotti era o técnico do Milan. E ele mandava os vídeos do time adversário para poder, para o time dele estudar, para poder se preparar. E aí, na concentração, antes do jogo, ele pergunta para o Fenômeno: você viu o vídeo do time? Era um time menor lá da Itália. Ele falou: não vi não. Ele falou assim: você sabe o nome do zagueiro lá do time? Ele falou assim: não sei o nome não. E aí ele respondeu: eu não sei o nome dele não, mas eu tenho certeza que ele sabe o meu nome. E aí ele vai para o jogo e faz 2 gols, eu acho, alguma coisa assim. O Fenômeno, os zagueiros dos outros times sabiam. Quando é o adversário, se o inimigo é muito poderoso, você sabe quem é. Os filisteus todos conheciam Davi. E ele vai para lá. E aí a gente vê a loucura de Davi. Porque não apenas ir para o terreno do inimigo, sem consultar o Senhor, ou seja, Deus não mandou que ele fosse para lá. Uma coisa é ir para o terreno do inimigo debaixo da direção de Deus. Ok, se Deus mandou, a gente vai. A gente não entende o porquê, mas a gente confia. Não, Davi arquiteta o seu próprio plano para poder se esconder de Saul e se coloca nas mãos de quem? Do rei dos filisteus. E ele vai para Gate, esse lugar da loucura. Ele foge da presença do Senhor. Porque ao ir para Gate, ele está deixando o tabernáculo, deixando o lugar da presença,
para ir para uma terra de estrangeiros, para ir para uma terra onde não há adoração, uma terra de ídolos. Semelhante ao que acontece com Noemi e Elimeleque, ascendentes de Davi. Noemi e Elimeleque são 4 gerações antes de Davi e de quem Davi descende. Porque a partir de Ruth, nora de Noemi, ao se casar com Boaz, ela gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi. Mas Davi deveria se lembrar da história de que Elimeleque deixa Belém, cidade onde Davi nasceu, Beth-lehem, Bet em hebraico casa, Lehem pão, padaria, casa do pão. Eles deixam a casa do pão porque há fome em Belém e vão para Moabe. Eles deixam a adoração para ir para um território idólatra. E em Moabe, Elimeleque morre, Malom e Quilion, seus filhos morrem. Noemi torna-se viúva e sem filhos. E agora ela retorna para Belém juntamente com Ruth. Davi está deixando Belém, está deixando a casa do pão. Ele está com fome, pede por pão, mas está indo para Gate, está indo para Aquis. Quando ele chega lá, diz o texto bíblico, que ele se finge de louco. Não é esse Davi, o rei da sua terra? Ou seja, se em Israel ele é famoso, em Gate eles acham até que ele já é o rei. Em Gate eles já consideram Davi como mais importante do que o próprio Saul. Ele não é o rei da sua terra. Então não é esse maior do que Saul? E aí Davi, diante disso, ele teve muito medo. Diante de quem? De Aquis. Diante de Golias ele não temeu. Diante de Aquis, ele teve muito medo. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, querido, esse é o lugar para onde a gente vai. Então, muito cuidado ao fazer negócios, ao construir sua família, ao construir sua casa, ao estabelecer suas finanças, ao cuidar das suas coisas, ao fazê-las não na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo, na direção do Senhor. Porque quando nós agimos pelo nosso próprio braço, conforme a nossa própria estratégia, do nosso próprio jeito, rapidamente tudo pode se esvair, rapidamente tudo pode cair. Davi perde tudo. E agora, querendo reter ou se proteger, não confiando na providência, ou seja, Deus é quem está conduzindo a sua história e preparando-o para o trono. José age com confiança em Deus. Tendo sido preso e como escravo, José permanece firme. Ele não é tomado pelo medo. Você não vê um homem mentiroso ou ressentido. Davi, ele está trilhando um caminho muito perigoso. Ele está trilhando um caminho de ressentimento, de autopreservação, amando mais a si mesmo do que o Senhor, pecando contra o Senhor e contra o seu próximo, não agindo em amor para com os sacerdotes, e agora no terreno inimigo, para tentar se proteger, ele se finge doido. E o que acontece aqui é que Deus permite que Davi passe por essa situação, porque ele se colocou nela, para que ele visse o que acontece com o que é fugir da presença do Senhor. Poucos capítulos antes nós temos Saul ficando louco. Poucos capítulos antes nós temos Saul sendo atormentado por espíritos malignos e precisando de ser acalmado, tomado por ansiedade, tomado por medo, tomado por aflição profunda e setas malignas sobre sua alma e sua mente. Agora nós vemos o ungido do Senhor, que o Espírito Santo está sobre ele, agindo parecido com Saul, mas se fingindo, para tentar se livrar daquela situação. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeito para tentar nos livrar da situação. Muito cuidado, querido. Não negocie seus valores para tentar escapar de alguma situação difícil. Uma mentirinha, um fingimento aqui ou ali. Tudo isso nos coloca em vulnerabilidade no mundo espiritual, para que de fato possamos ser
atacados pelo inimigo. Davi mente, Davi se finge de louco, mas não é a sua mentira que o preserva, não é a sua loucura que o preserva. Davi não é salvo em Gate, porque ele fingiu de louco. A gente leu aqui o Salmo 34 agora há pouco, que é o salmo que ele canta depois dessa situação. Salmo 34, que lemos no início do culto, diz o texto, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque. Abimeleque é um título dos reis filisteus. Abi, meu pai, Meleque, rei. Meu pai é rei. O nome dele era Aques. Abimeleque é um título. Tanto é que Abraão mente diante de Abimeleque, Isaac mente diante de Abimeleque, dois reis distintos. E aqui ele vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O verso 6 ele vai dizer, clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o que Davi vai dizer depois no verso 12? Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Davi está olhando para a sua própria história e percebendo que o seu pecado vai levá-lo para a morte. Então ele se volta para o Senhor. O Senhor me livrou. O anjo do Senhor está comigo. Não importa se eu estou em Gate, se eu estou em Nob, ou se eu estou em Gibeá. O anjo do Senhor está comigo. Deus é quem cuida de mim. Ele não continua nesse terreno do medo. Ele sai do medo. Ele sai desse lugar de morte, de angústia, de ansiedade. E ele corre para a presença do Senhor. E ele diz, aparta-se dos seus lábios de falar dolosamente, de falar contra os outros, de mentir, de falar aquilo que é mal. Ele confessa o seu pecado diante do Senhor. E ele clama ao Senhor. E ele confia no Deus da sua salvação. Ele encontra refúgio no Senhor. Tem aqui algumas lições que esse texto nos ensina. O primeiro lugar é que Deus supre todas as necessidades do seu povo. Deus supre a necessidade de Davi, dando-lhe pão. Deus cuida de Davi e não permite que Saul lhe mate. Deus não permite que Aques mate Davi. Veja, não é muito difícil identificar Davi. Então, na verdade, não é a estratégia de Davi que o mantém vivo, é o Senhor quem guarda ele. Deus supre as necessidades do seu povo. Não são as nossas estratégias que nos mantêm no caminho, ou que nos trazem prosperidade, ou que nos trazem bênçãos, ou a nossa própria inteligência. Não se fie, querido, nas suas coisas. Olhe para o Senhor e confie nele. Descansa o seu coração nele, porque ele cuida de você. Você não precisa ajudá-lo. Minhas orações muitas vezes são, Deus, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor tem para fazer, não. Porque muitas vezes a gente atrapalha. Não é só que a gente é usado por Deus. Às vezes a gente está retardando e atrapalhando. Principalmente quando a gente acha que sabe, pode e tem. Quando a gente acha que não, faz assim, não, isso aqui eu sei, isso aqui pode deixar que eu cuido. Querido, para de querer ajudar a Deus. Descansa. Confia. Hoje pela manhã nós ouvimos isso. O que é fé? Confiança, esperança. Fé é como eu me movo em relação àquilo que eu creio. Esperança é quando eu não tenho o que fazer, aguardar ao Senhor. Mas confiança é como me sinto enquanto espero. Eu me sinto seguro enquanto espero. Porque eu confio. Confie no Senhor. Segunda lição que nós aprendemos com Davi nesse texto é que Deus protege o seu povo, mesmo quando passa pelo perigo. Deus não protegeu apenas de Davi de Saul e do rei de Gate. Deus protegeu Davi do seu próprio pecado. Davi é confrontado pelo Espírito Santo e agora ele confessa diante do Senhor o seu pecado, para não se manter nesse lugar do medo, para não se manter em Nob e em Gate, mas para se manter à sombra do Onipotente, na presença do Deus Todo-Poderoso. E não importa se eu me encontro no escuro, não me importa se eu me encontro no deserto, não me importa se eu me encontro no território do inimigo, importa que eu esteja debaixo das asas do meu Deus, que me protege, me guarda e me mantém seguro. Então há paz no meu coração, mesmo em meio à guerra. Onde você se encontra, querido? Para onde o seu coração tem fugido? Descanse à sombra do Onipotente. Para de fugir para Nob, para mentira,
para querer arquitetar a situação, a fim de uma autopreservação. Muitas vezes nós procuramos pela aprovação das pessoas ao nosso redor e achamos que dependemos das pessoas nos verem, nos admirarem, nos aplaudirem. E que quando isso acontecer, então estaremos bem. Ou fazemos planos para ter recursos financeiros, para conquistar uma estabilidade financeira, uma estabilidade no trabalho. Fazemos planos na nossa história, achando que então essas coisas que nós estamos arquitetando vão trazer paz para a nossa alma, para o nosso coração. Mas veja, querido, todas essas coisas não trazem paz e segurança. Todas elas rapidamente podem se esvair. Davi estava vivendo o melhor momento da sua vida. Vitória atrás de vitória, prosperidade atrás de prosperidade. Um casamento que todo mundo queria ter, com a filha do rei. Da noite para o dia, tudo isso passa. Mas o que não pode passar é a paz e a alegria que vem do Senhor, que independe de circunstâncias, que é fruto do Espírito. Então, quando o Espírito, de fato, habita o meu coração, eu posso ter paz e alegria, mesmo em face do dia mau, mesmo em face da perseguição. Terceira coisa que a gente aprende com Davi é que a experiência dele, na experiência dele nós aprendemos sobre a pedagogia de Deus, o treinamento que Deus dá aos seus filhos. Davi estava preparando Davi, e Deus permite que Davi passe por Nob, Deus permite que Davi passe por Gate, Deus permite que Davi chegue até a caverna de Adulão. Deus está conduzindo Davi em todos esses momentos, Deus está com ele. Deus está ensinando, Deus está conduzindo. O Senhor ensina Davi, e Davi se permite ser ensinado. Porque muitas vezes nós não temos o nosso coração ensinável, muitas vezes em face de Nob e de Gate na nossa história, o lugar do medo, o lugar da loucura, nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e nos desnude. Porque em face dessas situações do sofrimento e do deserto, os ídolos do nosso coração são revelados. Deus leva o seu povo ao deserto, diz Deuteronômio capítulo 8, que Ele leva o seu povo ao deserto para provar o que havia no coração deles, para mostrar os ídolos do coração. E no verso 4 do capítulo 34 de Salmos, Davi vai dizer: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os medos de Davi são desnudados diante do Senhor, e agora ele tem seu coração tratado, e agora ele pode temer o Senhor, e ter esses ídolos quebrados, para não mais ser tomado pelo medo, para não mais ter o desejo de autopreservação maior do que seu amor ao Senhor. Quando ele vai lutar com Golias, ele está disposto a morrer, para a glória do Senhor. Quando ele se põe em obediência ao Senhor, ele se põe em risco. Agora ele está querendo fugir do risco e se pondo mais em risco. Esse é o problema, de quando nós queremos nos preservar, quando nós queremos estar no centro, sofreremos ainda mais. Quarta coisa que nós aprendemos com Davi, é que Deus se compadece daqueles que lhe pertencem. Ele não olha para Deus como aquele que agora o rejeita, ou como aquele que em face do seu pecado se afasta. Pelo contrário, Davi vê que o Senhor estava com ele. Salmo 34, 17, Davi vai dizer: clama os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Davi, em face do sofrimento, ele não leva a sua angústia ao Senhor, e por causa disso ele vai para esse lugar do medo. Mas agora, quando ele lança a sua angústia diante do Senhor, Deus se aproxima, Deus o abraça, Deus o transforma. O sentimento de autocomiseração e autopiedade me leva para o medo, mas quando eu lanço a minha ansiedade diante do Senhor, eu posso ser cheio da paz do Senhor. Então, quando você for tomado pelo sentimento de autocomiseração, em face do sofrimento, fica: oh, coitadinho de mim, estou sendo perseguido injustamente, oh, coitadinho de mim, da noite para o dia eu perdi tudo. Davi, nesse momento que ele é tomado por um sentimento de autocomiseração, ele é tomado agora pelo medo, envolto pelas circunstâncias, pensamentos sombrios, destrutivos, o levando para a morte. Mas agora, quando ele busca a compaixão do Senhor,
ele tem a sua alma restaurada. Ele volta para esse lugar de segurança. Não mais de ataques, não mais de setas malignas, não mais de medo, pavor e aflição, mas segurança. Perto está o Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ele está à sombra do Onipotente. Ele está na presença do Senhor. E esse texto nos aponta para alguém maior do que Davi. O ungido do Senhor falha. No capítulo 21, ele tropeça feio. Mas Jesus é maior do que Davi. O verdadeiro ungido. O filho de Davi. O descendente de Davi. Que se assenta no trono para todo o sempre. Ele é aquele que alimenta o nosso coração. Os pães da proposição desse texto apontam para ele, que é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta e aquele que teve o seu corpo partido para que nós fôssemos alimentados. Diferente de Davi, que vai para Nob, vai para Gate, Jesus, quando perseguido, sendo rei de direito, não subindo ao trono, pelo contrário, sendo perseguido, seu pai foge para o Egito, levando o pequeno, depois eles retornam, mas eles vão para o Egito fugindo sob a direção do Senhor. O anjo dirige a eles dizendo, vão para o Egito, e o anjo diz, voltem para Israel. Eles não agem na sua ação ou estratégia, na condução do Senhor. Quando agora o Senhor Jesus adulto é perseguido pelos fariseus, pelos romanos, ele não vai para Nob, para o lugar da mentira. Ele não foge para fora de Jerusalém, onde o perigo era iminente, pelo contrário, ele vai para Jerusalém. Nós vemos o Evangelho de Lucas mostrando a trajetória de Jesus do capítulo 9 até o capítulo 19, indo para Jerusalém. No capítulo 9, no final do capítulo, ele vai dizer, ele muda a feição do seu rosto como alguém que está indo para Jerusalém, por isso ele é rejeitado pelos samaritanos. Ele está indo para Jerusalém, sabendo o que vai acontecer com ele lá. Ele não põe os sacerdotes em perigo. Ele não os expõe para se salvar. Ele morre para salvá-los. Ele dá a sua vida para trazer salvação ao seu povo. Ele não se finge de louco na frente de Pilatos ou de Herodes, ou mesmo de Caifás. Ele não abriu a sua boca. Ele não tenta estratégias humanas para se autopreservar. Pelo contrário, ele se dispõe a morrer para cumprir o propósito de Deus. Diferente de Davi, Jesus, ele anda no centro da vontade do Senhor, para cumprir a vontade dele. Eu não sei onde você se encontra hoje, talvez em Nob, lugar de medo, talvez em Gate, lugar da loucura, talvez envolto por circunstâncias difíceis, por inimigos que se agigantam, por situações extremamente complicadas ao seu redor. Mas eu quero te chamar de fato a imitar o Senhor Jesus, ou mesmo Davi no Salmo 34, após essa situação, para olhar para o Senhor e descansar à sombra do Onipotente, para não querer controlar a sua situação e querer tentar você se livrar, porque o seu braço é fraco, e olhar para as nossas capacidades e as nossas armas. A gente pode ser tentado a procurar por espadas de Golias, para trazer algum alívio imediato, ou alguma sensação de segurança que é passageira, e que logo me leva para a loucura, diante de um inimigo maior. Mas nós temos o Rei do Universo, o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Para perceber como o discípulo de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, se não me engano, que ele vai dizer assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o exército sírio se levanta para atacar Eliseu, um único homem, e do lado dele o seu discípulo. O discípulo começa a tremer de medo, ele começa a querer ir para Nob, para Gate, fingir de doido. O que a gente faz agora, Eliseu? Eliseu olha para ele e não vai para esse lugar. Ele diz, Jesus está aqui. Quando Ezequias vê o exército da Síria
Senaqueribe, Rabsaque, ao redor de Jerusalém. Ele não vai para Nob e para Gate, ele não tenta estratégias humanas ou alianças humanas para se livrar. Ele vai para a sombra do Onipotente, ele clama ao Senhor, e o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem, vai à frente do exército de Judá e mata 185.000 assírios, sem que eles tivessem que levantar uma só espada. O discípulo de Eliseu tem os seus olhos espirituais abertos, e ele vê milhares e milhares, legiões e legiões de anjos ao redor deles. E ele diz, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você esteja cego, envolto por nuvens espessas. O Senhor é contigo, querido. O Senhor é contigo. Ele é quem te guarda. Ele é quem te livra de todo o mal. Deixa eu te falar uma coisa, não é por causa da sua piedade. Não é porque você é muito bom ou porque você não tem pecado. Porque ele guarda Davi mesmo no pecado dele, por causa de Jesus. Porque Jesus pagou. E por causa de Jesus nós somos protegidos. Somos chamados, em face do nosso medo e pecado, a correr para Ele. Para não permanecer nesse lugar, mas correr para a sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor.